Vamos tentar de novo, né? Que deu uma travada a internet. Bem-vindas, vamos entrando então, vamos ver se a gente consegue agora. Ah, ótimo, bora lá. Muito bom. Gente, lua cheia em Libra, eixo Áries, Libra, lunação libriana, fase cheia, amor próprio, autoestima. E então o tarô vem a nos auxiliar para entender por que, para nós alcançarmos a revelação e a vida, boa noite, é uma vida permeada de beleza, porque tá caindo, né? Tomara que agora sustentamos juntas. Porque a beleza e a manifestação dela, a plenitude da nossa vida em beleza, depende, se equilibra e se revela mesmo, né, na justa medida dessas duas experiências, a experiência da autoestima e a experiência do amor próprio. Como nós organizamos essas duas experiências? Será que eles vão juntas? É natural que na autoestima eu também viva o meu amor próprio? Ou será que eu preciso desenvolver amor próprio para começar a ter um mínimo de autoestima de mim? E por que a autoestima depende muito do meu emocional? Se eu me sinto bem, se o meu cotidiano corre respeitando as minhas metas, a minha autoestima está lá em cima. Mas se é o primeiro erro, o primeiro desencontro comigo ou com as pessoas que eu amo, a minha autoestima cai lá embaixo. Então a autoestima depende do meu emocional, é um sinal, um medidor de quanto eu tenho um emocional equilibrado. E o amor próprio, então? Será que eu preciso me distanciar ou aprender a dizer os famosos não para eu poder viver o amor por mim, o amor próprio? Entendam, são tantas perguntas e indagações quando nós começamos a nos perguntar sobre essas duas manifestações. O que é natural, Antonella? A autoestima ou o amor próprio? Nós nascemos com a autoestima ou nascemos com o amor próprio? Ou os dois, nascemos com os dois? E o que mais nos condiciona na nossa vida de amor para nós mesmos, a estima para nós mesmos? A nossa inteligência ou o nosso emocional? Tantas perguntas, né? Que é sadio. Quando vocês querem entender o significado de uma palavra, vocês precisam trazer todas as indagações e todas as perguntas possíveis. Hoje quero trazer para nós também, para nos ajudar a desvendar esse enigma do amor próprio, da beleza e da autoestima, as 3 cartas de tarô. Quero trazer então a carta, boa noite, a carta do carro, porque é o carro que escreve o manifesto, é escrever o próprio manifesto. Ele se torna temperança, e a temperança, na própria plenitude de ser manifesto do carro, se torna, então, o caminho da louca ou do louco, como vocês encontram nos livros de tarô. Essas 3 cartas, na medida que nós vivemos elas em plenitude, nesse eixo exatamente de Áries Libra, nós chegamos a desvendar o grande enigma da estrela. Né? Vocês percebem, é muito interessante, né, no tarô sempre ver o que está nas mãos dos arcanos maiores. Aqui tem os 2 jarros. Ó. Então aqui a temperança faz um uso específico dos 2 jarros, e a estrela faz outro uso específico. Bem interessante, né? E aqui tem uma cor, que é a energia que passa de um jarro para o outro, e aqui quando ela então
joga o conteúdo do jarro nas águas, e ela está ajoelhada, que ela está em pé, que está ajoelhada, os jarros já, o conteúdo do jarro já é de uma outra cor. Se faz uma alquimia, né? Tem uma transmutação aqui entre o conteúdo que era e o conteúdo que é na estrela. Quero levar vocês nesse caminho hoje à noite comigo, porque essa lua cheia libriana traz para nós a plenitude de uma revelação que vem escondida como enigma na força ariana. Então, onde nós, como nós nascemos? Porque Áries é isso, né? É o grande arquétipo do nascimento. É com esse chegar, né? Gritando a própria presença individual, saindo, né, de um silêncio que é o silêncio do todo, que é o silêncio pisciano. Esse grito que nós chamamos ariano, essa cabecear o caminho, o início da jornada que nós chamamos também no nosso trópico da estação de outono, ele traz naturalmente a autoestima. Então, a autoestima não é algo que nós construímos dentro de nós. E a autoestima não é algo que vai aumentando, diminuindo a partir ou dependendo da nossa psique emocional. A autoestima, ela vem junto com a gente. E nós conseguimos chegar na nossa individualidade ariana exatamente porque nós temos a autoestima. Nós temos uma altíssima estima de nós. Todos os inícios que nós reconhecemos no arquétipo de Áries e do outro lado no arquétipo de Libra, mas esse arquétipo ariano, todos os inícios de uma grande caminhada, que é a caminhada da individualidade, que é a caminhada da missão, a caminhada do propósito, a caminhada da nossa total revelação, então é realização, que é toda a nossa beleza colocada à vista, né, como luz, uma luminária para todos que nos veem, que nos enxergam, nos encontram. E isso é possível porque nós temos uma altíssima estima de nós. A consideração que nós temos de nós é sobre-humana. É isso que nos faz nascer. É isso que nos faz rasgar a grande saída sagrada do útero da nossa mãe e vir a ser. Então, a estima que nós temos de nós, ela cresce, se desenvolve, cresce, amadurece no tempo uterino, quando nós ainda estamos nos tecendo no útero da nossa mãe. Nesse tecer o nosso corpo, tecer o nosso tempo, os nossos tempos, tecer toda a nossa complexidade, nós conseguimos fazer isso porque a estima que temos de nós é sobre-humana. Entenda, a estima, ela nos dá segurança. Quando você tem estima por uma pessoa, você confia nessa pessoa. Então, nós nunca poderíamos vir a ser indivíduos se nós não confiássemos em nós mesmos, se nós não confiássemos no nosso corpo, se nós não confiássemos na nossa guiança. Então, o hermetismo sempre nos devolve ao essencial. Então, nada pode iniciar, pode nascer sem o natural sentimento, consciência da estima que se tem de si mesmo. Nós, às vezes, duvidamos dessa autoestima porque crescemos escutando um outro mantra,
porque na medida que nós acertamos a nossa vida, que nós nos comportamos bem, nós somos pessoas de confiança, não é? Então as pessoas vão sentir estima de nós mesmos a partir dos comportamentos que nós temos. Na realidade, a autoestima, ela nasce antes do nosso comportamento. Ela nasce antes da nossa do criar e crescer na nossa individualidade. A autoestima, ela nasce com a gente. A autoestima nos bota no mundo. Então, nós duvidamos da nossa autoestima quando nós já estamos distantes de nós mesmos. Exatamente. Aí, o que é o amor próprio? E aí nós vamos falar de Libra. Né? Então, quando eu trago para nós, por exemplo, a carta do carro, ao contrário, né? A carta do carro. Porque é o carro que escreve o manifesto, e ao escrever o manifesto aparece a temperança. Porque o carro, que nós chamamos os grandes sete, né? O dia onde a criação se completa. Nós descobrimos quem nós somos. Quem nós somos, quando nós descobrimos quem nós somos, essa descoberta é anterior ao que nós vamos fazer com quem nós somos. Então, antes de experienciar o que nós vamos fazer com quem nós somos, nós somos. E o carro traz exatamente isso, a consciência de quem eu sou. Eu tenho tudo dentro de mim. Esse é o grande grito ariano. A teimosia, lembram? Essa é a grande teimosia ariana. A teimosia ariana é a própria autoestima. A teimosia libriana é o amor próprio. O grande amor que eu tenho por mim. Belíssimo, é? Se vocês aprendem a ler o zodíaco com essa riqueza de entendimento, aí a astrologia começa a pegar força na vida de vocês, começa a fazer sentido, a ser realmente uma ferramenta útil no dia a dia. Não é tanto saber, a Lua está nesse signo, ou Vênus, inclusive essa semana, a última semana da retrogradação de Vênus. Não, isso, entende? É isso também. Mas se nós não temos a consciência da riqueza dos enigmas que o zodíaco traz, é por isso que eu gosto, né, de dar o curso de astrologia, agora sim também presencial, estou com uma turma belíssima em Goiânia, vou abrir uma turma em São Paulo em outubro. Entendam, a astrologia precisa ser vivenciada, senão não serve para nada. Então, quando nós estamos nesse eixo Áries, Libra, que é o eixo 00, o eixo dos equinócios, eixo dos todos os inícios, do lado é outono, do lado a primavera, para nós nesse trópico, nós não podemos começar nada, sem entender o significado da autoestima e o significado do amor próprio, porque tudo que se começa tem uma única missão, e a missão é a beleza. Por isso que se exalta, né, em Libra, essa harmonia estética, esse equilíbrio pleno. Equilíbrio do quê? É um equilíbrio interior. Aí eu posso ir em contra o outro. Esse é o processo. Quando eu chego em Libra, na alunação libriana, é porque eu estou pronta para encontrar o outro. Mas por que estou pronta? Porque eu sou pura beleza. Eu já estou aqui. Eu já estou aqui. A minha beleza é plena, porque eu sei quem eu sou, então eu tenho uma alta estima de mim mesma. E aí, por essa autoestima, eu desenvolvo cada vez mais um amor profundo para mim mesma. Então,
Então, esse é o significado, a diferença. E claro que, se eu separo o signo ariano do signo libriano, entendam, essa autoestima se torna para mim uma teimosia que me isola de todo o restante. E entra em segurança ariana. Porque aí, o que vai acontecer? Esse não dá certo. Esse tantos seis, né, que o ariano traz para nós. E quando ele não cultiva do outro lado o amor próprio, o amor por si. A estima de si mesmo pode nos tornar extremamente inseguros, extremamente rígidos e agressivos. Porque tudo que está fora de nós pode se tornar uma ameaça à estima que nós temos de nós. Então, nós começamos, quando exageramos na autoestima, nós começamos a duvidar de nós mesmos. Mas será realmente que eu sou tudo isso que eu penso? Então, sempre é necessário equilibrar a autoestima com o amor por nós. Como se cultiva esse amor por nós? E aqui nós já começamos a ver o manifesto, o carro escreve o próprio manifesto. E na medida que escreve esse manifesto, a temperança começa a aparecer em toda a própria riqueza de enigma manifestado. De repente, eu me encontro com, então, mim mesma. Esse é o outro lado de mim mesma. Esse é onde começa o amor. Isso, exatamente. Eu me perguntei, quando me coloquei na indagação da autoestima e do amor próprio, eu me perguntei exatamente isso. Em que momento nós nos enamoramos? Essa é a pergunta. Tire o amor próprio, deixe só o amor. Em que momento nós nos enamoramos? O que acontece quando nós nos enamoramos? É muito linda essa reflexão, porque o que o amor traz é um tempo específico. Um tempo específico na própria característica, sabe? O amor traz um tempo específico, esse tempo é o prazer de estar com você, né? Quando nós nos enamoramos, cresce dentro de nós um tempo, que é o tempo com o qual que nós queremos investir para estar com o outro. Eu quero achar um tempo para estar com você. Esse é o enamoramento. Esse é o significado do amor próprio. Quando nós temos a nossa autoestima de nós mesmos, na medida que nós vamos experimentando a vida, essa é a grande revelação ariana, na medida que nós vamos encontrando a vida, o cotidiano, os acontecimentos, queremos tocar, queremos experimentar, queremos fazer a partir do nosso entendimento, na medida que nós teimamos em experimentar a vida, na mesma medida cresce dentro de nós o prazer de estar conosco. Sem nos colocar em experiência, esse amor não pode crescer. Por isso que eu digo, a autoestima não pode depender do teu emocional. Porque ele se torna, então você vai controlar constantemente como o que acontece no teu experienciar. A experiência é a experiência. Agora, na medida que eu experiencio a vida, eu sinto crescer dentro de mim a vontade de estar comigo. Esse é o conhecimento, esse é o signo de Libra, esse é o amor próprio. Amor próprio é o prazer de me conhecer cada vez mais, esse é o primeiro grande significado libriano.
o primeiro outro que eu encontro é o que eu não conheço ainda de mim. Vamos voltar de novo à estima. Vamos supor que você tem uma grande estima para mim. Ah, nossa, Antonella, para mim, estimo demais como ela fala, o que ela diz, como ela vive. Gostaria tanto de conhecê-la melhor. Vou fazer um curso com ela, vou visitá-la em Goiânia, vou fazer um workshop com ela, vou fazer uma leitura de mapa, porque eu tenho uma estima tão grande para ela que quero conhecê-la melhor. Esse é o amor próprio. Então, eu quero achar um tempo para poder estar mais com ela. Esse é o amor próprio. Amor próprio é quando desperta dentro de você exatamente esse tempo. Sabe, é um tempo misterioso, porque você não sabe o que vai acontecer estando comigo. Esse é o amor. O amor sustenta o mistério. O amor busca o mistério. Não sei como é que vai ser a leitura, mas pela estima que eu tenho dela, com certeza vai ser algo bom para mim. Então, o amor sustenta o mistério. E o amor provoca o conhecimento, a busca do conhecimento. Nesse relacionamento entre a autoestima, que me gera o desejo de estar mais tempo comigo, porque mais eu me estimo, mais eu quero me conhecer, eu crio a grande ideia da beleza. Eu sempre me pergunto, quando eu entro em dúvida, sabe, sobre esse famoso amor próprio, né? Esse tempo com o qual eu quero estar comigo. Estou experimentando, né? E essa palavra esse ano à toa, né? Eu quero fazer uma live sobre isso, porque está sendo muito interessante experienciar essa palavra. Mas entenda, mais eu me pergunto, quando eu entro em dúvida, né, sobre esse amor próprio, Antonella, mas é realmente tão necessário esse amor por você mesma? Será que isso não te leva a um egoísmo? Essas são as nossas grandes dúvidas quando nós nos elegemos, né? Mas então eu me pergunto, Antonella, mais você está com você mesma, mais você busca te conhecer, e o que você mais encontra? Essa é uma ótima pergunta para nós entendermos o significado verdadeiro do amor próprio. E esse é muito dos librianos, né? Mais eu sustento o mistério de quem eu sou, então me estudo melhor, a minha psique, o significado do meu emocional, estou aqui com vocês indagando, mais eu mergulho e o que mais encontro? Porque essa é a pergunta que me devolve de novo a autoestima de mim mesma, entende? Então, quando você cultiva o teu sim a você mesma, então você encontra os não que realmente você precisa dizer. Quando você instaura essa fidelidade a você mesma e começa o grande processo libriano, dessa lua cheia em Libra, grande processo libriano de um autoconhecimento cada vez maior de você mesma. Um conhecimento cada vez mais dessa parte tua que você ainda não conhece. O que você mais encontra de você? Essa é a pergunta. Essa é a temperança. Quando eu mais cultivo a autoestima, mais eu desejo ter tempo para me conhecer melhor, porque é algo natural, entende? Uma estimula a outra. Na medida que eu vivo firme, fiel à grande estima de mim mesma que me botou no mundo, eu quero me conhecer cada vez maior. Então, esse tempo de amor cresce cada vez mais. Quando você deixa de amar alguém? Essa é outra pergunta.
Quando você deixa de amar alguém? Quando você entra em crise com o teu relacionamento? Quando você não tem mais vontade de passar tempo com essa pessoa? Esse é deixar de amar. Então, na medida que você se decepciona com essa pessoa, você naturalmente perde a vontade de ter tempo com essa pessoa. Tanto que tem alguns relacionamentos super dolorosos porque não tem a força, né, de romper. Então você compartilha um tempo que já não quer mais, mas tem que ficar, e o teu corpo adoece, o corpo do outro adoece. Esse é o amor. O amor, ele se expressa na vontade de passar o tempo com essa pessoa. Mais você passa tempo com essa pessoa, mais o teu amor cresce para essa pessoa. Mas por que você quer passar mais tempo com essa pessoa? Porque você quer conhecê-lo mais. E por que você quer conhecê-lo mais? Porque você tem uma autoestima dessa pessoa. E mais o conhece, mais a tua estima cresce. Percebe? Não é na medida dos fazeres, mas é na medida dos conheceres. Libra, a regência de Libra é Vênus. Essa Vênus que exatamente nessa última semana, né, de lua cheia, termina a retrogradação em Áries. Libra é o signo do amor. Nós não amamos, o signo do amor não é Escorpião, não é Câncer, não é Peixes. O signo do amor, do significado do amor, de que significa amar, amor a si mesmo e o outro, é o signo libriano. Nós amamos pela mente, pela empatia, pela sinergia. Nós não amamos a pessoa por aquilo que faz ou deixa de fazer. Isso não é amor. E eu não estimo o meu amante, o meu marido Leo, eu não estimo ele por o que ele faz. Eu estimo ele por o que ele é. E mais eu o conheço, mais eu amo ele. O mesmo processo é para mim. É esse o que acontece nas nossas egrégoras. Mais nos conhecemos, mais nos amamos. Eu não preciso chegar na live e dizer para vocês tudo o que eu fiz hoje. Mas a minha palavra, que é uma palavra de experiência, fascina vocês. Porque é o que eu sou. Então, o amor próprio, que é esse tempo que eu quero passar comigo cada vez maior, é porque eu quero cada vez mais me conhecer. Porque eu quero conhecer o que eu estimo. Esses são os dois jarros sempre cheios, que não pesam, entende? Não pesam. E na medida que eu comunico esses dois jarros, a estima de mim mesma e o amor por mim, então esse querer me conhecer cada vez mais, o que cresce atrás de mim? O que cresce aqui na fronte, na testa, né? Como essa flor de lótus belíssima. Crescem os anseios, os sonhos, crescem os voos, cresce a liberdade. Mais eu me conheço, mais eu encontro sonhos dentro de mim, mais encontro anseios dentro de mim. Mais eu me conheço, mais eu encontro vontades de quê? Sonhos que incluem quem? Os meus sonhos sempre incluem outros, sempre incluem vocês, incluem as pessoas que eu amo. Então, mais eu me conheço, mais eu encontro quem eu sou. E quem eu sou é uma pessoa que quer devolver liberdade a mim mesma, aos outros. Mas eu encontro o desejo de beleza. A beleza que eu sou e a beleza que eu quero criar ao meu redor. Como
como não ter estima de você quando você encontra tudo isso dentro de você? Aí você volta ao teu ser ariana e a tua teimosia de querer experimentar a vida a partir de você. Aí você entende quanto isso é importante. Então, o amor próprio se nutre pela estima que eu tenho de mim. E a estima que eu tenho de mim nutre cada vez mais esse tempo que eu quero estar comigo. Esses são os 2 jarros sempre cheios dessa magnífica mulher que tem esse jogo de cintura, sabe? Onde consegue migrar entre a autoestima e o amor próprio. Porque mais ela faz esse jogo, e mais essas asas se abrem. Esse é o processo de quem começa o grande caminho do amor próprio, então do autoconhecimento. Esse é quando eu digo, na terapia, leve os teus sonhos, leve os teus anseios, porque naturalmente você vai curar as tuas dores, os teus traumas. Por isso que é um processo espontâneo. Quando eu isolo o amor próprio, então eu faço desse tempo que eu quero comigo uma busca da perfeição. Então eu vou buscando o que ainda me falta para ser perfeita. E em vez de buscar e escutar os sonhos e os anseios que estão escondidos dentro do meu coração. Então eu te pergunto, o que te move a buscar uma terapia? Eu te pergunto, o que te move a buscar autoconhecimento? Aí eu te pergunto também, percebe como é bonito isso? Quando você começa a estar nesse horizonte Áries Libra, você começa a animar a força da indagação. Aí eu te pergunto também, quando você começa o grande processo do teu autoconhecimento, o que você encontra dentro de você? Primeiro, você encontra os teus sonhos, que você guardou porque teve uma decepção, porque se sente fraca, porque alguém te disse que são impossíveis. Mas é a primeira coisa que você encontra. Essas são as asas da temperança. Logo, elas aparecem. E se você não, logo você precisa voltar à tua autoestima, porque você sabe, pela estima que você tem de você mesma, e pela teimosia de você experimentar a vida, você sabe que agora você vai querer levá-los até a realização. O que ele traz aqui e atrás, né? Essa famosa sacolinha, que é uma história belíssima, né? Em todos os repertos arqueológicos da história da sociedade que cultivaram o hermetismo, sempre tem essa sacolinha colocada na cintura. Essa aqui é uma história, é fortíssima. Mas então, o que tem aqui e o que tem aqui? Esse é o tarô, entende? O tarô, ele tem uma sequência, e não é uma sequência 1, 2, 3, 4, 5, é uma sequência de uma numerologia cabalística. Então, é 7, 14 e 22. O que tem aqui? Aqui tem a minha autoestima. É o que guarda as minhas costas, é o que fala de mim. E aqui o que tem? Com esse famoso sapatinhos vermelhos, o que tem aqui? O meu amor próprio. O desejo que eu tenho de me conhecer. Esse sustenta o meu mistério. Eu sempre sei que tem algo a mais a conhecer de mim. E mais eu mergulho, então nessa caminhada, e mais eu me torno a estrela.
Então, o que eu jogo aqui nos rios, né, da vida, nos tempos que esperam por uma iniciativa, que esperam por uma intuição? O que eu jogo aqui? Tá vendo? Essa cor é uma cor carne, é uma cor... Eu jogo a minha vida, eu jogo a minha beleza, eu jogo toda o meu ser e eu me entrego totalmente a você. Tudo que eu tenho é para você. Porque a minha beleza, ela naturalmente me leva a você. Essa é a diferença entre a temperança e a estrela. A temperança, ela trabalha exatamente essa constante nutrição entre autoestima e amor próprio. E aí, essa carta fantástica, ela é inserida novamente dentro do baralho na era aquariana, e aí do lado de fora é a carta do mundo, essa, aonde está indo? Está indo aqui, ó, a encontro. Porque ele quer se tornar a estrela para despejar toda a própria beleza para o mundo. Sabe, aqui precisaria fazer uma live depois sobre a beleza. Não existe processo criativo que realmente tenha um futuro, sabe? Que se torne um arquétipo de referência, se não nasce da nossa consciência da beleza que nós somos. Não que nós sabemos reproduzir, porque isso de novo é natural, mas da beleza que nós somos. Mais eu me conheço, mais eu me sinto bonita. É uma beleza extraordinária. Extraordinária. É você. Quando você entra no teu caminho de autoconhecimento, naturalmente cresce para você também o sentimento de beleza. Porque isso nos deixa de buscar, sabe, às vezes de uma maneira tão violenta, e consumista e compulsiva, uma beleza estética. A beleza estética é um reflexo. Essa é autoestima e amor próprio. Naturalmente, nós somos bonitos, naturalmente. É o brilho dos nossos olhos, é o brilho da nossa pele, é o brilho do nosso ser, do nosso andar, do nosso caminhar, da nossa voz, das nossas palavras. Tudo está em harmonia. Então, o que eu quero deixar para vocês nessa live de hoje, onde vivemos a última semana de reflexão venusiana. Isso aí. Aqui são 3 palavras, né? Às vezes na próxima live a gente faz exatamente então esse trio, né? Beleza, verdade e bondade são os 3 pilares, né, do hermetismo. E qual é a bondade então que eu encontro dentro de mim? São os meus sonhos, os meus anseios, a minha vontade de evoluir. Eu dou mais tempo a mim mesma, sabe? Quando eu experimento esse amor por mim, me dando de presente sonhos e anseios, é esse amor que depois eu vou dar ao outro. Esse é o significado dessa alunação ariana que se espalha e se manifesta na magnífica lua cheia libriana, belíssima, chamada lua rosa. É desse o significado também, que é a primeira alunação que dá o pontapé para todo o nosso caminho. Então vamos relembrar
a autoestima é algo que nasce com a gente. É algo que é intrínseco a nós, é o nosso DNA. Eu sei nascer, eu sei vir, assim como sei ir embora. Eu sei. Essa é a nossa autoestima. E na medida que eu cultivo a minha autoestima, cada vez mais cresce dentro de mim a vontade de ter tempo para estar comigo. E mais eu estou comigo, e mais dentro de mim eu encontro os meus sonhos, os meus anseios, e aí as minhas asas se abrem. E quando se abrem as minhas asas, eu tenho algo para oferecer ao mundo. Por que a louca se começa a própria caminhada? Porque tem algo a dizer ao mundo. Essa é a estrela. Eu tenho algo a te dar. Esse é o presente que eu quero deixar aqui para essa belíssima lua cheia em Libra. Sexta-feira, 18h30. Esse eixo, entende? Necessário para completar o que eu sou, a minha teimosia de experienciar a vida e quem eu quero, como eu quero estar comigo, que é a teimosia de ter tempo comigo. Porque sem esse tempo comigo, o mundo morre de fome. Essa é a questão. Como nós alimentamos o mundo? O que o mundo precisa de nós? O que o mundo precisa de você? As pessoas que estão ao teu redor, as pessoas que você encontra todo dia, porque esse é o teu mundo. Depois você vai crescendo também, ampliando, mas o teu mundo mesmo, que você abraça todo dia, que você encontra, que você fala, o que ele precisa de você? Precisa da tua perfeição? Precisa do teu trabalho exaustivo? O que ele precisa de você? Precisa significa o que o desperta, o que o cura, o que ele faz lembrar que tem um coração também. Os seus sonhos, os seus anseios, o teu criar tempos novos. É exatamente. É isso aí. A fome do mundo existe porque tem falta desse tempo. Não é porque você se doa pouco ao mundo, mas porque você se doa pouco a você. Por isso que eu digo, nós não estamos aqui, o autoconhecimento não ensina a dizer não. O autoconhecimento ensina a dizer sim para você. Sim para esse amor. Não a dizer não. Na medida que você cultiva a tua autoestima, e é esse amor que eu chamo de amor próprio, que sustenta a vontade de se conhecer cada vez mais, o mundo vai começar a se nutrir novamente. O mundo vai lembrar que também tem um coração. Esse é o processo. Esse é o convite desse ano 2025, que oficialmente, finalmente, começa agora com essa lua cheia em Libra, nessa lunação ariana. Agora começamos a nossa jornada. Terminam as duas, Mercúrio terminou, Vênus vai terminar agora, nesse final de semana, nessa semana, a sua retrogradação amanhã, né? É amanhã, volta na lua cheia em Libra, Vênus volta ao movimento direto. Então, esse é a live de hoje. Então, agora vamos começar a viver esse ano
E os pilares são esses três: autoestima, amor próprio e beleza. E as cartas, então, essa por isso que a carta do mês veio como a temperança. Eu me perguntei, né, mas por que a temperança? Essas são as perguntas. O que essa carta quer me dizer? Por que nesse mês? Exatamente, agora começamos a nossa jornada. E nenhuma jornada inicia sem esses três pilares: autoestima, amor próprio e beleza. Amores, uma boa noite, um bom final de semana e bora começar juntas a nossa segunda-feira. Um beijo para cada um de nós e uma boa noite para nós. Olha a lua, tá lindíssima lá fora. Beijão, tchau, tchau.